eu tava morta, eu não tinha mais perspectiva de vida, eu não queria mais viver. Eu só queria morrer. E eu tô indo embora pra minha casa viva. Agora eu quero viver. Agora eu fui transformado. Eu sei que eu vou levar pra minha casa, eu vou levar algo positivo. Então, isso é uma libertação. Não foi uma expulsão de demônio, não foi uma exposição de vida, não expomos ninguém, mas as pessoas foram transformadas. Não é para mostrar o quanto a gente tem ou deixa de ter, ou o que a gente é ou deixa de ser. O nosso trabalho é para que as pessoas sejam libertas. Esse é o nosso foco. O nosso foco é libertação, é cura da alma. É curar a alma para que o espírito vá bem. Travam porque elas têm um trauma. E o trauma ele é instalado geralmente no decorrer da nossa vida. E os traumas que forjam o nosso caráter, né? Os traços de caráter. Né? Não é o bom caráter ou o mau caráter, é os traços de caráter, nossa personalidade, nossa persona. Né? Todo ser humano é bom e ruim. Era a minha inspiração? As mulheres dos pastores, né? Eu olhava para elas assim, eu vou ser igual a elas. E o que elas eram? O que elas eram? Elas eram mulheres de pastores, elas iam no culto, acompanhavam o pastor. Onde o pastor estava, elas estavam no culto. Mas quem realmente fazia a obra, quem fazia visita, quem orava, quem tomava a frente das coisas, era só o pastor. A mulher do pastor só realmente acompanhava ele no culto. Estava dizendo, eu não dependo dos bens que eu tinha para ser um servo fiel ao Senhor. Eu não dependo de ter uma família saudável para eu estar na presença de Deus. Eu não dependo de camelos, eu não dependo de bois, eu não dependo de ovelha. Com camelo ou sem camelo, glória a Deus. Com ovelha, sem ovelha, glória a Deus. Com filhos ou sem filhos, glória a Deus. Muito bem, estamos aqui com mais um Pó de Casa. Hoje, eu sempre tenho trazido aqui pessoas especiais. Pessoas que fazem realmente diferença na nossa vida, na nossa comunidade. Pessoas que têm uma história para contar, uma história igual à sua.
não menos especial do que essas pessoas que nós já trouxemos, hoje está conosco aqui um casal maravilhoso, um casal que faz toda a diferença em nossa vida. Uma história de superação, resiliência, tem muita coisa para contar para nós. Está conosco hoje nada mais, nada menos do que ele, Vando e Adriana. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Nós vamos contar um pouco de vocês, né, hoje aqui, né? Vocês estão preparados para contar a história de vocês ou não? Pra caramba. Um pouquinho nervoso, mas tá tudo tranquilo, viu? Pessoal, o nosso público é um público não é muito exigente, então a gente consegue fazer. Né? Tirando as cagadas que a Bibi fez no podcast passado, né? E tá conosco hoje na nossa parte técnica ela, a Gabriele! Gente, hoje é sem erro, entendeu? Hoje eu tô uma até porque profissional, que se errar entendeu? tá fora, ó. Fora. É porque assim, o pastor ele aumentou meu salário, então assim, agora minha dedicação vai ser mais... Caramba, erra e aumenta? Erra e aí ganha aumento de salário, ainda se viu isso, né? Tá pegando currículo aí não? Não sei de onde que ela tirou, mas tudo bem. Obrigado mais uma vez, Gabriele, por estar aqui pra nos ajudar e fazer suas cagadas aí. Mas vamos lá. Gente, vamos conversar um pouquinho sobre vocês, sobre a história de vocês. O que eu tenho feito aqui no nosso podcast é mais ou menos assim. Nós temos passado por contado nossos testemunhos, contado o que Deus tem feito em nossas vidas. E começou quando eu comecei a contar um pouquinho da minha história pro Luan, né? E depois aí a Ana Cláudia veio, nós contamos também um pouquinho da nossa história, nós dois juntos. Nisso já envolvemos o pastor Adilson lá de Portugal, que também faz parte disso. Então é uma história de testemunhos, né? São momentos de testemunhos que a gente tem contado. E nós sabemos, Wando, que as pessoas, elas têm passado por muitas dificuldades, né? Na vida delas, por muitos problemas, e às vezes elas não sabem como superar, né? E dentro daquilo que vocês já passaram, né? Qual foi assim, um elemento principal de superação para vocês? Onde foi que vocês encontraram o seu caminho? Esse foi o caminho que nós conseguimos superar tudo que nós passamos juntos. É Deus, né? Com Não certeza, tem outro caminho. É a verdade, né? Depois que a gente descobriu que a verdade tem que ser a base da nossa vida, as coisas começaram a mudar. Que quando a mentira não tem como haver luz, então... Na verdade, quando foi trazido para as claras o que estava em oculto, começou a libertação em si, né? Começou assim. E foi muito tenso esse período para vocês? Como que foi passar por essa situação? Foi, na verdade para quem tá assistindo, entender um pouco do quão foi difícil, eu e a Adriana, a gente tá junto faz 12 anos, né? Deixa eu errar, não. Vai fazer 13. Vai fazer 13, né? Mês que vem, não, ano que vem. Mas nesse tempo, eu realmente comecei a seguir a Cristo e comecei a realmente entender a palavra de como Deus transformou a minha vida em 2020. A gente está em 2023, acabando 2023. E nesses 10 anos antes disso, que eu estava junto com a Adriana, eu só ia para a igreja, só era crente dentro da igreja. Só dentro da igreja. Fora da igreja, eu errava, eu mentia, escondia, encobria muita coisa. E durante a minha vida toda, ninguém me aconselhou. Eu não tive um aconselhamento assim, antes disso. De que isso tinha um peso, não só na nossa vida aqui, mas um peso espiritual. Isso ninguém passava pra mim. Então eu fui carregando essas mentiras durante a vida toda. E falar, ninguém vai saber o resto da minha vida. Isso aí é normal. Pô, eu vejo aí tantas vezes acontecendo isso aí, o marido mentindo pra mulher, traindo, não dá nada. Não vai ser comigo que vai dar alguma coisa. Vai dar nada. Vamos levar isso aí pro resto da vida, essas mentiras pro resto da vida. Se a Adriana não descobrindo, já era. Era isso que tava na minha cabeça. E foi indo durante quase o nosso tempo todo, assim. Eu era católico, só comecei a ir pra igreja evangélica por causa da Adriana. Só pra fazer uma média com a namorada. E fui indo. Aí parei de ir na igreja católica, eu realmente me encontrei na igreja evangélica, mas não era aprofundado, não tinha nada demais. A gente foi indo. Então, durante 10 anos foi muita mentira, foi muita traição, foi muito erro, muito pecado encoberto, muita coisa. E chegou um momento em que Deus
planejou tudo, que até hoje eu não consigo dar detalhes de como isso aconteceu. Sei que aconteceu, de Deus colocar eu e a Adriana junto, um de frente pro outro, e a gente começar a contar tudo um pro outro. Uma noite a gente chegou ao ponto de a gente sentar um de frente pro outro. E como que surgiu esse momento, essa ideia? Como que foi? Na verdade, tipo assim, eu errei também, né? Então eu carregava muita culpa. Eu casei, antes de eu casar eu errei muito. Depois que eu casei, não, mas eu carregava muita culpa dos erros cometidos, que eram mentiras encobertas. Então, quando eu tive o Vitor foi uma luz, né, que Deus colocou na minha vida, senão eu tinha tirado minha vida, porque eu pensei várias vezes por ter errado, né, sabendo do peso disso, de ter pecado, ter errado, e várias outras coisas que aconteceu, né, pra chegar nesse ponto de errar tudo. E eu tive um momento de depressão durante um tempo. Depois eu comecei a trabalhar, até que um dia quando a gente não tava aguentando mais, a gente tava empurrando verdadeiramente nosso casamento com a barriga. A gente não tava... Tava desgastado completamente já o tava casamento. se suportando, assim, não tinha, tipo assim, né, a gente tava levando. E a gente sabia que existia algo ali, eu não tava aguentando mais carregar toda a história do passado escondida. A gente tinha que falar, porque não tava insuportável viver dessa forma. Mas chegou um dia que a gente sentou na mesa, na mesa não, foi na cama, né, amor? No quarto. E a gente começou a conversar e começou a contar um pro outro. Nossa, mas foi assim do nada? Vamos, seguinte, ó, vamos começar a contar pro seu, nos podrão aí pra você. Foi tipo assim, a Adriana sempre trocava de celular, eu pegava o celular dela e ficava com o celular dela. O celular dela sempre foi melhorzinho que o meu, ela trocava o celular e eu pegava o dela pra mim. E assim foi indo. Então nessa vez, ela apagou tudo no celular dela. E por incrível que pareça, eu consegui ver coisas que eu não queria ter visto. Mesmo ela tendo apagado. Aí eu liguei, mandei mensagem pra ela. Falei, o que é isso, cara? O que tá acontecendo? E isso aqui? Daí ela, não, que não sei o que, toda a volta. Em casa a gente vai conversar. Eu falei, vamos mesmo, porque do jeito que tá não dá pra ficar, não. E foi desse jeito. E a gente não se falou o dia inteiro. Aí acabei o meu turno, fui pra casa. Ela acabou o turno dela, foi pra casa, chegou em casa, entrou e foi direto pro quarto. E dali já começamos. Aconteceu assim, se assado, começou a falar, e foi pondo pra fora. Aí eu comecei a pôr pra fora também, e foi um ponto pra fora. Eu comecei a contar, e nisso ele começou a contar as coisas. E até então, pra mim, o Wanda era um santo, né, na minha cabeça, só eu tinha errado. Então, o peso que eu carregava era muito grande, porque o Wanda, ele passava muito bem algo que ele não era, né? Ele vivia numa mentira, porque foi a criação que ele teve ali na família, os familiares dele, ele vendo aquilo ali, então pra ele era normal, então era algo realmente mesmo natural pra ele errar e encobrir. Porque muitos dos familiares acabam fazendo isso e pra ele foi um legado passado ali. Fazia com facilidade. E eu me sentia muito culpada porque eu achava que eu era a pior pessoa da história, de estar errando com uma pessoa que era completamente certa comigo. E quando ele começou a contar isso, e as coisas que ele fez, tudo que aconteceu, eu falei, não quero mais. Eu fui trabalhar, falei que não queria mais. Aí você não aguentou a pressão, não aguentou a... Falei que não, falei não vou querer mais e tal. E nisso o Vitor, meu filho, teve um sonho. Eu não esqueço esse sonho porque foi muito forte. Foi que fez eu perguntar pra Deus o que Deus queria. O Vitor sonhou que eu era a casa, o pai dele era o norte e ele estava na escuridão. Nossa, pai. Ou seja, se eu separasse, o que seria do meu filho? Estaria envolvido ele também, porque a partir do momento que você tem filho, não é só você mais. Você não tem que pensar só em você, né? Você tem que pensar no filho também. Então foi onde eu estava no meu serviço e falei para Deus, Senhor, o que o Senhor quer? A minha vontade é não continuar. A minha vontade é separar, porque eu não tenho que viver isso, né? E eu comecei a escutar a música do Thales Roberto. Quando eu perguntei para Deus o que ele queria, eu escutei essa música, A Resposta, do Thales Roberto. E como aquela mágoa, todo aquele sentimento ruim que eu tava duvando, foi muito forte, cara. Eu nunca vou esquecer, porque como se Deus tivesse tirado com a mão. Olha verdadeiramente com a mão. Deus tirou com a mão, assim, o sentimento. Porque eu tava com repulsa, eu tava com nojo do Wanda, eu tava com repulsa dele mesmo. Não queria saber mesmo. Eu tinha essa convicção de que não daria certo mais. Eu não queria mais. Mas quando eu perguntei pra Deus o que Deus queria, eu chorando, no meu trabalho eu tava chorando, perguntando, Senhor, o que o Senhor quer? Como se fosse uma mágica, mas assim, Deus tirou aquele sentimento que eu tava. Daí eu cheguei em casa e falei pro Deus assim, vamos tentar. Deus queria a restauração, né? Na verdade, vocês entendem que se não fosse esse momento aí, vocês não estariam juntos. Não.
Não. E se tivesse junto, estaria Do mesmo jeito. Infeliz. do mesmo jeito. Infeliz. Hoje a gente é feliz. Infeliz, porque A gente viveu infeliz muito tempo. quando a Adriana ficou com depressão, ficou 1 ano com depressão. E eu não sabia, eu fui saber depois que ela já tinha saído da depressão. Então, que marido que é que fica do lado da esposa 1 ano inteiro, Sem a esposa perceber. com depressão, nem percebeu. Não pôde fazer nada. Nem um abraço pra ajudar não pôde, porque não percebeu. Não estava prestando atenção na esposa que estava dentro de casa. Tava prestando Olha atenção em só. tudo menos na esposa, na família. Tava voltado com atenção em qualquer coisa, em carro. Voltava atenção em tudo, menos na esposa, na família. Que é onde o inimigo quer destruir. Sim. E ele tava conseguindo. Mas Deus tinha algo tão grande pra nossa vida que Deus não deixou. Olha Deus não só. deixou. Eu falei, não, vou restaurar esse casal aí. Mas aí sentou, trocou ideia, falou, cada um Foi jogou... horrível. Cada um jogou... Deixar bem claro que foi dolorido. Foi é- meses de processo, não foi assim, porque- passo de marcha, você vai É estar porque bem. tem gente que acha que vai falar hoje, amanhã vai estar bem. Não, gente, não é assim que funciona, né? Não é. Nossa, a gente teve muitos dias de choro junto ainda. Mas uma coisa que Deus fez foi a gente ter uma ligação muito forte hoje de não conseguir mentir um pro outro mais. Tipo assim, a gente ter a Olha, verdade importante. alinhada. Aham. Tipo assim, quando você, no começo, eu falava assim, amor, era É conversa detalhes. boba. Você olhou pra alguma mulher hoje na rua? O que você sentiu? Era tipo esse tipo de conversa que a gente Era tinha, detalhes. intimidade mesmo, assim, de Pra coisas fechar a muito... porta mesmo. A gente não deixar mais o inimigo trabalhar na nossa vida. Então foi um processo, assim, doloroso. A gente chorou muito juntos, sofreu muito. Mas hoje, cara, eu falo que não tem preço. Hoje, realmente, eu tenho uma família feliz, sabe? Hoje eu tenho um Aham. casamento feliz. Um casamento verdadeiro, que eu falo. Porque eu sei, eu vejo, eu tenho muitas amigas, muitas colegas conhecidas que vivem num casamento de mentira. E é muito doloroso, ainda mais você que já passou por isso, você vê a pessoa vivendo aquilo ali e ela não vê saída pra romper, né? Ela Aham. viver naquele ciclo porque acha que é aquilo ali pro resto da vida dela que não tem jeito. Entendi. E Adriana, vocês acham que assim, claro, que primeiramente veio da vontade de Deus a restauração. É o que eu falo, eu sempre falo pro pessoal que às vezes eu tô aconselhando, eu falo assim, gente, não tem casamento tão ruim que Deus não possa restaurar. Isso é verdade. Isso não existe, né? Porque a gente já passou por um processo também, vocês sabem, e o nosso processo foi um processo bem fundo mesmo, assim, né? E Deus restaurou 100%, né? Mas assim, claro que primeiramente, falando que foi a questão que Deus, né, quis a restauração do casamento de vocês, você acha que também a questão de vocês quererem se restaurar, isso fez muita diferença também? Com Fez. certeza, né? Fez, porque chegou um ponto que... Porque eu já fui casado, eu morei junto com a mãe da minha filha durante 2 anos e meio. E não deu certo. E quando eu vi tudo isso acontecendo de novo, caiu minha ficha e falei, caramba, de novo? A mesma coisa de novo? Um ciclo, O né? que tá acontecendo? Eu falei, não, dessa vez eu não vou abrir mão. Uhum. Dessa vez eu vou atrás. Minha família, eu não vou perder minha família. Eu não vou perder, eu vou correr atrás. Então eu comecei a correr atrás. Mandava mensagem pra Adriana, que eu não ia desistir dela, e ela não queria nem responder, e me esnobando, e querendo fazer raiva em mim. E Érica, tá bom? E eu morrendo de raiva dela fazendo raiva em mim. Aí e foi indo. Aí chegou um ponto que eu queria muito restaurar, mas ela tava dando sinais que não queria mais. E eu tava sofrendo com aquilo. Aí eu pensei, eu investi muito pra não dar certo nesse casamento. Então se não der certo, a culpa é minha também. Então eu tenho que respeitar se ela não quiser. Sim. Mas o que tiver ao meu alcance pra fazer, pra dar certo, eu vou fazer. E conversei muito com Deus. Abri mesmo meu coração pra Deus. E mostrei pra Deus que eu tava disposto. Só que chegou um ponto que não tinha mais o que eu fazer. Que tudo que eu tava ao meu alcance eu tinha feito. Acabou o recurso. Acabou o recurso. Foi quando aconteceu o que nem a Adriana falou. Ela pediu uma resposta pra Deus e através de um louvor do Thales, ela sentiu a resposta de Deus ali. Só que em casa eu já tava sem esperança de continuar, porque ela tava dando sinais que não ia continuar. Então eu tava em casa, chorando que nem uma criança, deitado na cama. Falando, não vou nem falar mais nada pra ela. Não vou nem falar nada. Ela vai chegar, não vou falar nada. Se ela falar, não quero mais, eu vou respeitar. Aí ela chegou e falou assim, senta aí. Ela falou assim, vamos tentar. Quando ela falou, vamos tentar, saiu um
peso das minhas costas imenso. Falei, pronto, agora já era. Se ela quer tentar, então não vou perder minha família mais. Então a gente foi pra cima. E eu ainda lembro que eu falei pra ela, não, tentar não. Porque aí só tenta quem não sabe como fazer. A gente sabe. A gente sabe como a gente vai fazer. Porque a gente já sabe como não fazer. Então já é um caminho pra gente fazer. Então nós não vamos tentar, nós vamos fazer. Aí a partir daquele dia a gente começou. E foi um trabalho difícil, foi doído, foi dolorido. Primeiro ano, né? Primeiro ano foi difícil. Mas foi um ano de batalha. Um ano. Que fica a ferida aberta, né? Aquela questão aí o aquelas primeiro mês, lembranças. terrível. O primeiro mês foi terrível. Sonho, terrível. todo dia. É sonho, é lembranças. A conversa ainda estava recente dela falando pra mim o que ela tinha feito e aquilo me causando dor. Eu falando pra ela o que tinha feito e causando, eu vendo a dor que tava causando nela. Então tava muito recente ainda as imagens daquela conversa. E aquilo foi doendo, a ferida ainda tava aberta. Então, muito dolorido. Aí passava um mês mais de boa, depois outro mês já vinha de novo, aquela luta. E o inimigo em cima, querendo Ele não para, não deixar. Não para, né? Ele perdeu 30 anos de investimento na minha Sim, vida. lógico, é. Então ele não queria perder. Então, pô, eu fiquei 30 anos investindo nesse cara aí, pra esse cara não dar certo, e agora ele vai desistir? Não vou deixar. Ele não queria deixar, ele tentava. Então foi indo, um mês ficava de boa, um mês não ia, ficava uns 2 meses de boa, e assim a gente foi, batalhando, até que a ferida foi fechando. Quando a ferida fechou, pronto, as coisas ficam muito mais leves. Olha só. Aí a batalha fica mais leve, o fardo fica mais leve. A gente consegue conversar sobre diversos assuntos hoje. Não machuca, não dói. Hoje a gente tem só a cicatriz. A cicatriz, quando você aperta, não dói mais, entendeu? Não tem dói. a marca ali, Tá ali. você não vai esquecer. Exato. As pessoas acham assim, não, mas eu só esqueci. Você não esquece tudo que você passou, tudo que a pessoa falou pra você, mas isso não te causa dor mais. Isso é entendeu? história de crente, né? Quem perdoa esquece. Não é assim que as Não, coisas não funcionam, esquece, né? gente. Ninguém esquece, não tem como. Eu pedia, eu falava, nossa, podia sofrer um acidente, esquecer tudo que eu passei. Eu falava pra Deus, Senhor, que eu seja atropelada pelo Não, carro, mas não me é o esquecer. foco de Deus, Mas né? Deus não cara? quer, É amnésia espiritual, a gente quer. A gente pensava até em fazer, como é que chama? Caramba, esqueci o nome lá. Hipnose. Eu falei, cara, será que tem alguém pra fazer uma hipnose, pra apagar da nossa memória essas dores, pra gente não sofrer mais? Até isso nós pensava, entendeu? Porque nós não tava entendendo ainda, cara. processo. Misericórdia. A gente não entendia ainda. Tava ainda ali querendo sofrendo, querendo só colher as coisas boas dali pra frente. Então, cara, mas assim, eu entendo que até Deus me permite que isso acontece, porque por mais que foi escolha, né? Que a gente escolhemos, né? Alguns caminhos que a gente trilha e que dói e trazem dores pra gente, mas isso vai servir de experiência depois. Né? E me fala uma coisa, né? Na época que vocês sentaram, bateram esse papo, colocaram, né? Tirou toda a sujeira debaixo do tapete e tal. Vocês estavam na igreja nessa época? Vocês eram crentes ou não? Vocês estavam firmes na igreja? Você já era, né? Você era crente mais ou menos. Tá crente mais ou menos. Eu cresci na igreja, mas eu não tinha... Fala que eu cresci assim, eu cresci na igreja, mas não tinha um aprofundamento em Deus, em Jesus, na verdade. Era um crente de cantar na cidade, cantar no adolescente, mas você não ter a profundidade com Deus, intimidade com Deus, e não tinha intimidade com Deus. Então, por isso eu fiz muitas escolhas erradas na minha vida, porque eu realmente não tinha uma base sólida com Jesus, assim. Isso que eu tento passar pro Vitor hoje, que ele tenha uma intimidade com Deus, que não seja igual eu, tipo assim, que muitos pais levam o filho pra igreja e acham que a igreja vai resolver todos os problemas, mas é dentro de casa que você cria intimidade com Deus. Então, tipo assim, eu não tive isso, por mais que minha mãe orava, mas minha mãe também não tinha uma sabedoria para passar pra gente de acessar Deus, de uma intimidade com Deus, né? Então, a vida da minha mãe foi sempre muito de luta, então ela ia pra igreja buscando, né, a resposta para as dificuldades da vida dela. Então foi isso que a gente aprendeu na igreja, tipo assim, tem que ir pra igreja pra mim não ir pro inferno e pra ter um pouco de alívio nos problemas. Nossa. E não é isso, né? Aí ficou pior ainda, porque daí vocês estavam mais ou menos na igreja, né? Aí vem toda à tona essas notícias do que aconteceu com vocês e pra resolver depois. Beleza. Quantos anos que demorou pra resolver? Isso foi em 2020. Foi 3 mais ou anos. menos, foi mais ou menos em agosto, setembro de 2020, mais ou menos. Então, quando isso aconteceu, então eu entendi o que Deus estava fazendo na nossa vida. Eu reconheci que tinha a mão de Deus ali.
Eu falei, não posso deixar minha vida voltar para trás e nem deixar de buscar a Deus. Porque o que Deus está fazendo na minha vida aqui, eu quero mais, eu quero ver o que mais que Deus tem na minha vida. Ele não tá me salvando à toa. Ele não tá pondo a mão dele aqui à toa. Eu falei, alguma coisa a mais tem. Então eu comecei a buscar mais. Aí, quando eu me batizei, eu não era batizado. Foi quando eu me batizei, consegui me batizar. Desde quando eu tava namorando com a Adriana, eu não conseguia me batizar. Sempre acontecia alguma coisa, começava a fazer o discipulado, não acabava. Ou marcava o discipulado e não fazia. Nunca dava certo, nunca foi pra frente. Depois daquele dia, aí eu consegui me batizar. Aí a gente tava numa igreja, a gente ficou pouco tempo nessa igreja. Foi benção, ajudou a gente muito. Até porque o pastor tava lá. Ajudou muita gente. Dali a gente foi para uma outra igreja que era perto de casa, pra gente ficar mais fácil. Só que o que a gente estava passando ainda era recente, ainda tinha dor, ainda tinha muita luta, muita coisa para acontecer. E dentro dessa igreja não tinha ninguém que pudesse ajudar a gente. Porque para ajudar a gente tinha que entender o que a gente estava passando. E ali não tinha. Então não era tratado aquilo. Então a gente estava nessa igreja, a gente estava congregando nessa igreja, mas ninguém nem tocava no assunto. De como a gente realmente estava. Era mais espiritual, não as dores da alma. Era muito superficial. Era mais superficial, assim, em ajudar a tratar mesmo a pessoa. Então, a gente estando ali, a gente ficou um tempo ali, foi bom pra gente, pro nosso lado espiritual. A gente buscava junto com os irmãos, do jeito deles. Foi bom pra caramba. Mas quando veio a casa de Maquir, aí sim. Aí foi gente da gente que sabia o que a gente estava passando, como tratar, como ajudar. O mapeamento foi, nossa. Aí a gente fez um mapeamento, foi surreal. Então aí sim, aí entendendo. Aí iniciou o recomeço mesmo, né? Isso. Aí o que aconteceu? A gente fechou o que a gente podia, do jeito que a gente sabia, e quando veio a casa de Maquir, fechou o que a gente não conseguia fechar, que a gente nem sabia que estava aberto. Aí a casa de Maquir veio junto para poder fechar o que estava realmente aberto no passado. Então daí sim, dali para frente, foi restauração por completo. Olha só. Aí trouxe cura mesmo aí pro casamento, pro sentimento de vocês. E como que vocês estão hoje? Bem pra caramba. Bem pra caramba. Melhor do que antes? Nossa, bem melhor. Bem melhor. Hoje a gente vive de verdade. Assim, hoje não... Ah, cara, é diferente. Eu falo que depois que Jesus entrou e fez o que fez, foi diferente, assim. Não tem comparação com que a gente vivia. Acho que a gente sobrevivia. A gente não vivia. Hoje a gente vive mesmo, assim. Hoje a gente vive, sabe? A felicidade, a comunhão de um casal. A gente vive mesmo, assim, a verdade, sabe? Acho que a mentira é a pior das coisas, né? Ela vai corroendo o casamento, né, cara? E é muita coisa que, tipo assim, muitos crentes, infelizmente, vivem na mentira. Isso que dói. Porque a mentira é algo que as pessoas nem percebem, nem prestam atenção. Elas vêem traição como algo muito grande. Mas as pequenas mentirinhas... As pequenas mentirinhas E sabe o que eu acho mais interessante? Não sei se vocês pensam igual eu. Eu penso assim que às vezes alguns crentes tradicionais assim, eles mentem muito mais que até o próprio ímpio. Sim. Porque o ímpio, cara, pra ele, beleza, traiu, deixa ir à tona mesmo, tô nem aí, tal. Mas o crente não, ele quer manter uma aparência, né? Quer manter uma postura. E ele fica em cima de uma aparência, tentando enganar as pessoas em volta dele, e nisso ele vai alimentando aquilo com uma mentira, né? E aí é onde que eles se escondem. Mas a pessoa vive infeliz, né? A pessoa que faz isso vive infeliz, nunca vai encontrar a felicidade verdadeira. Quando você tiver mentira... porque por isso que a Bíblia fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? A libertação tá no sentido de viver plenamente mesmo, né? Não é nem questão de libertação em si, é libertação de viver uma vida plena, né? Viver uma vida cheia de bênção de Deus, né? Cara, é extraordinário. E assim, se a gente pensar, Vando, qual seria hoje, o que a gente falaria, cara, para quem tá passando por um processo desse? Porque às vezes nem sempre a pessoa vai ter a confiança de falar pro esposo o que ela fez, ou pra esposa o que ele fez. Não vai, as pessoas vão ter esse medo, cara. E qual que é o caminho daí? Porque o cara não tem, vamos supor, o cara traiu a mulher, mas tá tudo bem na casa dele. E aí? Mas esse tudo bem, se ele... Depende do que é o tudo bem pra ele. Hoje, pra mim, eu vejo que o tudo bem é o que eu vivo hoje.
E não o que eu vivi lá atrás. Entendeu? E lá atrás, se alguém chegasse pra mim e falasse assim, cara, você vai chegar pra sua esposa e contar todas as suas traições pra ela, cara. Eu falei, jamais. Mas nem. Não vou fazer isso não. Você tá louco? Cara, minha mulher vai embora. Você é louco? Não vou fazer isso. Eu vou me expor? Não vou. Se até hoje ela não descobriu, eu vou contar pra quê? Eu ainda vou contar? Você tá maluco? Se ela não descobriu, eu vou contar. Entendeu? Então, tipo assim, se alguém hoje tá passando por isso, pode até ser pode até ser numa traição. Não chegou nem a trair ainda, mas tá cogitando, tá com uma amizadezinha. Sabe? Quem tá ouvindo sabe. Sabe do que eu tô falando. Pode até não ter traído ainda, mas já tá com amizade, já pegou contato no celular, tá iniciando e sabe que é onde isso vai dar. Sabe que é errado porque tá escondendo da esposa. Então sabe que é errado. Se escondeu, entendeu? já tá não tem errado, como. né? Então sabe que tá errado. Sabe onde vai dar. Ninguém é criança. Quem é casado não é criança. Criança não casa. Então se casou é homem ou mulher e sabe o que tá acontecendo. Quer realmente resolver? Não tem como. O cônjuge vai ter que saber. Vai ter que pôr pra fora. Mesmo que doa. Mesmo que vai doer. Não tem como não doer. Vai doer. Você tá escondendo algo, vai doer. Então vai ter que chegar e vai ter que contar. Ah, mas eu não sei como. Procura ajuda. Procura, se é da igreja, procura um pastor, procura alguém de confiança pra conversar. Não adianta procurar aquele amigo que tá perdido. Não adianta. Porque se procurar um amigo que tá perdido, ele vai chegar e falar, mano, você é louco, velho? Você tá viajando, velho. Você vai falar esse negócio desse aí? E outra, você quer falar mesmo? Você pode até falar. Mas sua mulher vai largar você. Se ela largar também, ela tem outra lá, ó. Chega mulher aí, rapaz. Então não adianta. Você tem que procurar conselho com quem realmente tá estruturado. Como que é o modelo de casamento, de vida que você quer pra você? É essa pessoa que você tem que procurar conselho. Não adianta eu procurar conselho de investimento com quem não tem nada, com quem não investe. Não adianta. Sim. Então tem que procurar conselho com quem realmente está passou por isso. Tem Tem uma algo experiência pra com isso, dar, tem né? algo para dar. Senão não adianta. Mas não tem como. Se quer resolver, vai doer. E até porque a palavra fala, né, que tudo que tá encoberto, um dia será descoberto. Então, cedo ou mais tarde vai vir à tona. Vai vir à tona. Você não quer que ninguém Exatamente. descobre, não Cara, faz. Não Não faz. tem como. Não faz. Se você tem algo, se tá passando por algo, se você mentiu, é melhor você contar agora, sofrer agora as consequências agora. Pra ter jeito de você arrumar sua vida, tem que esperar a vida toda. Imagina, cara, você com 60 anos, essa mulher te abandonando, Nossa. virando as costas pra você, te largando sozinho. Né? E o mais interessante é que tudo começa com pequenas coisas, né? Com coisas bobas, assim. Pequenas coisas, É uma amizade. É uma amizade, é esconder uma conversinha aqui, né? É igual E eu aí sempre isso falo. vai- É uma semente. E eu sempre dou esse exemplo para todo mundo quando eu começo a conversar sobre esses assuntos, sobre mentira, sobre traição. É uma semente. Imagina agora que você pegou uma semente, você tem o terreno, você vai lá e você planta a semente. Você viu que você plantou errado. Ainda você vai lá, abre, você vai só abrir um pouquinho, você vai tirar a semente ali, você não vai causar dano nenhum no solo. Vai ser pouquinho o dano que você vai causar no solo, se arrancar só a semente. Agora, se você planta essa semente, deixa ali, e vai ali, ó, vai aguando ela, e vai alimentando ela, vai dando vitamina pra ela vai crescendo, vai virar uma árvore, vai enraizar. Arranca aquela árvore com raiz e tudo, pra você ver o buraco que você vai causar no solo. Aquilo vai arrebentar o solo. Esse Que solo isso, hein? é a gente. Filosofou agora, gente! Vamos aí! Pois é, Frase cara, do esse Vandovski. solo vai arrebentar, esse solo é a gente. Cara, vai doer demais, cara. Vai doer demais. É a raiz pra tudo quanto é lado ali, cara. Vai arrebentar. E Então ainda é nem muito tira mais toda a forte. raiz, né? Não. Porque você forma muitas raízes. Às vezes você cava um pouquinho, você ainda acha o resto de raiz ali ainda. É. E assim você vai ter. E assim vai dar muito mais trabalho. Sim. Então, se dá tempo ainda, arranca. Se tiver que arrancar mesmo com árvore e tudo, arranca. Não tem como. Se não faz parte dali, você vai ter que arrancar. Tem como. Sim. Até porque até a Bíblia fala, né? Que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E se você for ver por esse lado, Paulo depois ele vem e fala assim, né? Ele fala assim, e amar vossas esposas, né? E depois ele fala assim, a ponto de dar sua vida por ela. Aí depois tem um outro versículo que ele vai falar assim, você e sua esposa são só. Se quem faz mal pro seu cônjuge, faz mal para si mesmo, né? E tem um detalhe também disso. Quando fala amar a sua esposa
como Cristo amou a igreja. Recado para as mulheres. Seja a igreja que Cristo amou. Porque tem muita mulher que fala assim, não, meu marido é obrigado a me amar. Tá escrito na Bíblia, igual Cristo amou a igreja. Mas e aí, você tá sendo a igreja que Cristo amou? Olha, isso é Porque forte. a Adriana não era. Não. Então era muito difícil. Hoje, ela é outra Adriana. É Uma muito benção. mais fácil. A benção. A benção. É muito mais fácil amar ela hoje. Aquela linguagem bem... A benção. A Uma benção. benção. É muito mais fácil amar ela hoje. Entendeu? Aham. É interessante isso, cara. Pior que é verdade mesmo, né? É. Às vezes a gente pega, né? Os pregadores, principalmente, pega a Bíblia e bate tanto nesse versículo, né, cara? Mas é verdade, você falou uma coisa que é verdade. E tem que ser a igreja que Cristo ama também, né? Porque senão não adianta querer ser a igreja desviada, né? É. Não é? Não adianta. Porque na igreja tem uns desviados, né? Aí fala, não, eu sou igreja de Cristo, mas eu sou igreja desviada, meu marido tem que me amar do meu jeito. Não Não é assim. Mas não isso é muito mais profundo, né? Todo esse negócio de traição, de escolhas e tal. É muito mais profundo. É que a gente fala no mapeamento mesmo, cara. Porque são raízes que a gente vai reproduzindo, que foi gerado lá atrás. Que meu pai e minha mãe plantaram e eu vou viver nos mesmos frutos que ele. Então eu tenho que entender que eu tenho que romper isso. Senão eu vou reproduzir a mesma coisa que meu pai e minha mãe reproduziram. Na É verdade, mais ou menos é isso. o que A aconteceu na psicologia vida. chama isso de repetição de padrão, né? É um padrão repetitivo que você vem repetindo. Por exemplo, questão de drogas, né? Daí o pai é viciado em droga, aí o filho ou a filha também depois o neto também vai ser. A psicologia fala que isso é uma repetição de padrão, mas na verdade é uma porta que foi aberta lá atrás, que vem acompanhando a família e vai continuar vindo destruindo se ninguém se posicionar e romper. Porque vai destruindo, ele vem como uma avalanche arrebentando tudo que vem pela frente. Né? E quando se trata dessa questão também de traição, do lado sexual, tudo isso também faz parte, né? Porque você olha assim, pô, meu pai fez, meu avô fez, minha avó fez, meu pai fez, então é natural que eu faça também, tá tudo bem, né? E tá tudo normal, não tem problema, mais ou menos assim, mas isso vai causar o quê? Vai causar um efeito dominó na vida de toda a geração que tá vindo pela frente, né? Aí o filho cai, o neto cai, a neta cai, e aí vai que vai. E vai indo, mesma coisa. E no mapeamento é desligado isso tudo. O mapeamento resolve isso, né? No mapeamento você põe pra fora. Põe pra fora. Por isso que é bom você ter alguém que tá estruturado para poder te direcionar. Porque o mapeamento só aconteceu o mapeamento na casa de Maquir porque os pastores estavam estruturados. Porque os pastores entenderam. Falaram, a gente precisa abrir o olho dessa turma aí. Porque tem gente que tá aí, um monte de porta aberta, espiritual pesado, e não tá vendo. Entendeu? E no mapeamento a gente vê isso. No mapeamento a gente vê detalhes das gerações que passaram, que tá afetando a nossa vida financeira, sexual, emocional, tudo. O mapeamento vai abranger tudo, todas as áreas. E esse que é o bom de ter alguém que está estruturado, que é para dar direção para gente. Tem muita gente resistente ao mapeamento ainda, né? Tem gente que não compreenderam ainda. Primeiramente, o que é o mapeamento? Mapeamento nada mais é do que um bate-papo onde você vai fazer uma análise, vamos dizer assim, um mapeamento dos seus antepassados, de coisas que foram feitas lá atrás, que influenciam diretamente a sua vida, né? E depois você faz o mapeamento da sua própria vida, de coisas que você já cometeu, que pode influenciar as suas gerações. E as pessoas não entendem o que é mapeamento. Tem gente que foge, cara. Tem gente que você fala sobre o mapeamento. Medo, sabe? O medo, a vergonha de expor. Mas a pessoa tem que entender que quando um pastor, uma pastora se dispõe a fazer isso, não tá ali para te julgar nem apontar seus defeitos. Tá ali realmente para te curar e te libertar disso. E a palavra fala que a gente deve confessar os nossos pecados uns aos outros pra gente ser curado. Então o mapeamento é um momento de cura. Você tem que entender que você está sendo ali pra ser curado. Não é tipo assim, eu vou me envergonhar porque eu fiz isso. Se fosse assim, eu não fazia. Porque o tanto de coisas que eu tive que confessar e falar... E eu ainda confessar com a minha sogra, que é minha pastora, que é minha sogra e minha pastora. Eu tive que falar tudo, Jesus. Mas é um momento de cura. Não tem como a pessoa sentir vergonha e nem ficar com medo. Porque eu tenho certeza que é algo confidencial, que o pastor não vai sair falando pra ninguém da sua intimidade. Sim, é que a pessoa, ela já vem numa tradicionalidade já,
lá de trás, então na cabeça das pessoas tá o quê? Ah, não, aceitei Jesus, tá tudo resolvido. Tudo que meu pai fez, minha mãe fez, por mim não me importa, assim, né? porque toda maldição foi quebrada lá na cruz do Calvário. Né? E eu até conversei sobre isso outro dia com o pastor Adilson, né? E nós tava falando exatamente sobre isso. Né? Uma coisa é Jesus morrer para perdoar os nossos pecados. Né? Outra coisa é ele tirar de nós a consequência desse pecado. A maior consequência do pecado ele tira, que nós não merecíamos morar no céu. A nossa maldade nos levaria diretamente para o inferno. A maior consequência do pecado ele tirou, né? Que foi lá e tomou a chave da morte do inferno e falou, não, aqui agora que comanda sou eu. Porém, a consequência desse pecado que foi cometido, dessas portas abertas, ela vem influenciando as gerações, né? E a ideia do mapeamento é exatamente isso, é fechar essas portas para se ter uma família melhor, para se ter uma vida cristã melhor. Porque tem gente que está dentro da igreja e não consegue nem se firmar na igreja, né? A pessoa fica mais ou menos dentro da igreja porque ela não se entrega totalmente, ela não vive o evangelho, né, como se deve viver. É a pessoa que está presa na mentira, né? O cara fica ali oprimido pela mentira para poder manter uma aparência que ele não é, ser alguém que ele não é. Porém, ele ama a esposa, ele ama Cristo, ele ama estar dentro da igreja, mas ele está ali sofrendo, porque não tem uma vida plena. Não tem uma vida plena. Exatamente, interessante isso. Mas e aí, quando o cara contou para a esposa, então a ideia é o quê? Que ele tenha um auxílio de um líder espiritual, né? Para ele poder falar, né, para a esposa, ou a esposa para o esposo, né, cara? Porque, na boa, imagina, você tá bem em casa, a esposa chega e diz, amor, preciso te contar uma coisa. Aí, daqui a pouco... Conta um negócio. Aí conta, e o cara não tá preparado, porque tem que haver uma preparação. Não é você chegar na cara assim, confessando. Não, e cada também, um, né? que nem o que aconteceu comigo com o Vando, foi algo tipo, de Deus extraordinário. Mas não é todo mundo que vai viver o jeito que a gente viveu. Que vai superar isso. Entendeu? Também, né? Exatamente. Cara, por isso que tem que, se você tá cometendo algo, algum pecado, pare e vai orando. Vai pedir pro Senhor, se for pra revelar, porque eu falava pra Deus, Senhor, eu falava, eu orava, Senhor, que o Vando me traia, porque eu traí, que ele me traia. Eu falava, eu orava pra Deus pedindo isso. Nossa, pai, que doideira. Só que daí quem que escutou? Por culpa. Deus não queria ouvir isso. Quem que escutou? Quem tava pronto pra fazer isso acontecer. A culpa é a pior coisa, é o pior sentimento que tem, é a culpa. Você se sentir culpado por algo. E aonde foi que eu fiquei com depressão foi por causa de culpa. Pelo que eu tinha cometido. Mas o que Deus fez na nossa vida, eu sei que não vai ser igual na vida de todo mundo. Mas é um caminho. Quando você pede pra Deus agir, eu não tava aguentando mais viver numa mentira. Eu falei, Senhor, dá um jeito, porque não dá mais. Não dá mais. Eu pedi pra Deus fazer algo. Porque eu não queria mais viver nisso. Eu falei, até quando? Vou envelhecer desse jeito? Com essa mentira, com esse sentimento? Foi quando aconteceu tudo na nossa vida. E Deus fez algo que nem nos meus sonhos eu imaginei que eu ia superar. Porque eu falava, eu era ruim. Assim, se me trair, é ruim que eu fico. Não Eu vou embora, não perdoo, jamais. Eu, mulher disso. Cara, como a gente muda? Como Deus muda a gente, né? Como É que a Deus gente, faz algo. na verdade, Adriana, a gente fala porque a gente não viveu. Essa Muitos é a que falam verdade. isso é porque não viveu. Porque quando ele começa a ver perdendo, indo embora, a pessoa repensa, cara. Não que isso seja uma brecha pro cara poder falar, não, então eu posso trair que minha esposa vai me perdoar e tal. Não, todo não caso é é isso. assim, gente. Cada caso é um caso. Tem mulher que não perdoa nem, cara, tem marido que também que não perdoa Não. por nada, entendeu? Aí tem uma característica da própria pessoa que vem formando esse caráter dela desde lá de trás, que de repente pode ser que perdoe, pode ser que não perdoe, né? Não pode levar isso a ficar apoiado nessa questão, achando que não, então eu posso dar uma puladinha Eu de cerco mesmo que vai dar não tudo certo. perdoaria. Se eu não tivesse perguntado pra Deus o que ele queria, eu não estaria falando hoje. Tem que ser Deus mesmo, né, pra poder restaurar, Tem, né, cara? Tem. Porque Porque o que ele Ainda fez... bem que ela escutou também, né? Ainda bem que eu perguntei. Senão Deus falar, ela não escuta também, aí já era. né? E aí você tem que prestar atenção também nos detalhes, né? Mas foi muito instantâneo, assim, foi algo sobrenatural. Foi tirar com a mão mesmo, tipo assim, tirar aqui e tirou, pronto. Foi um sentimento diferente. E quando eu falei que quando ela orava, pedia pra Deus pra que eu traísse ela e o inimigo escutou,
queria deixar bem claro pra quem tá ouvindo que não foi a culpa do inimigo eu ter traído ela, foi minha. Ele só apresentou. E ele só apresentou. Então, quero deixar bem claro pra quem tá ouvindo. Se você Escolhas, tá né? errando na sua vida, a culpa não é do inimigo. Senão manda esse pix pra ele. Essa culpa é sua. Assume sua bronca aí, cara. Porque senão você vai ficar o resto da vida Culpando tirando o a diabo. sua responsabilidade. É, E exatamente. você não vai Você sarar não isso vai aí. É isso, interessante que eu costumo dizer o seguinte, é a mesma coisa você tá no deserto, né? Você tá no deserto, o deserto é o quê? É a crise, né? A crise do casamento. Aí o inimigo vem com um copo de Coca-Cola e te apresenta. Só que, tipo assim, na sua cabeça você sabe que você não pode tomar aquela Coca, você tem que tomar água, né? E agora a decisão de tomar ou não é sua. Fala assim, ó, tá maior calor. Imagina assim, ó, nossa, calorzão no deserto, hein, cara? Aí você fala, tá calor. Fala, então, tá aqui, ó, a coquinha gelada, suando, Tá trincando tá gelado. trincando. Eu, se fosse o seu, eu tomava. Aí fala, não posso tomar, eu tenho que tomar água. Aí vai, não, tudo bem, você tem que tomar água, mas eu vou deixar aqui, qualquer coisa, vai que você muda de ideia. Mas ou menos assim, né? E a decisão é realmente da pessoa, né? É a pessoa que decide, né? Só que também isso influencia diretamente quando a pessoa tá fraca espiritualmente, né? Quando ela não tá bem envolvida. É com igual Deus. Jesus tentou, o diabo tentou ele deserto. no deserto, né? E aí, que Jesus falou? Aqui não, Satanás! Exatamente. É, então, Ele exatamente. sabia quem ele era, né? Não tinha dúvida. Sim, ele sabia que ele era. Ele é o exemplo, essa tentação dele foi para nos deixar como exemplo de que se a gente resistir, O ele diabo vai fugir. embora, ele vai fugir. Não tem como, né? Se resistir, ele foge. Pode. Né? Então, o que a gente não pode é alimentar. E alimentar como? Às vezes é aquilo que a gente tá falando, é esconder, é guardar, Gente, né? E às vezes, né, a pessoa não tá nem, a esposa às vezes não tá nem pronta para falar, para ouvir que a gente precisa de falar às vezes, mas é necessário falar, né? Olha, eu recebi essa mensagem aqui essa semana, mas eu já dei jeito, já a mulher resolvi tem que ter lá. sabedoria também. Você tem que, só para você ficar sabendo, tá? Os casais têm que entender. Se chegar ao ponto do seu marido chegar pra você e mostrar uma mensagem que alguém te mandou, ou vice-versa, ou uma traição, chegar a contar, a esposa tem que entender. Se o cara tá chegando a esse ponto, ele tá reconhecendo o erro dele e ele quer resolver. Desespero já bateu na porta. Já, né? ele quer resolver. O cara não tá pensando que ele pode perder ou não pode perder. Ele tá pensando que ele quer resolver o casamento dele. Aham. Ao ponto, se o cara chegar ao ponto de eu falar assim, ó, minha esposa, é o seguinte, ó, tem essa mensagem aqui, ó, mandaram mensagem pra mim, eu já respondi, tá aí, ó, a resposta que eu mandei pra pessoa, tá aqui, ó, só queria que você soubesse. Aí a pessoa chega com 7 pedras na Ele mão. vai acusando. Daí o cara. Cara, esse cara, se acontecer de novo, provavelmente esse cara não vai querer contar de novo. Ele vai começar a se fechar de novo. E ele não vai pôr pra fora de novo. E assim realmente vai começando a fechar de novo. Daí vai começar a esconder. E Mas tudo de aí novo. começa tudo de novo. De novo. Tudo E de o novo. diabo, ele é sujo. É exatamente a questão da coca, né? Então tá bom, você não quer agora, deixa aí. Uma hora ou Uma outra. hora você vem. Aí, tipo assim, o cara diz, não, eu não quero a coca, mas eu vou guardar no bolso. Mais ou menos assim, né? Vou guardar aqui. Não vou tomar não, mas eu vou levar comigo aqui, né? É mais ou menos assim. Né? E aí o cara lá na frente... Entendeu? O cara, não, vou resolver com a minha esposa aqui e vou contar pra ela. Se ela perdoar, beleza. Aí a esposa perdoa. Só que ele não apaga os contatinhos do passado. Deixa de plano B. E fica ali. Não vai dar certo, cara. Vai virar. Não vai dar certo, Não quer velho. mudar de vida. Não adianta, o cara não quer mudar de vida. Ele já tá com o plano B em mente já. Não vai dar certo. O A plano transformação A, cara, tem que ser completa, tem que vamos. ser completo. Porque não adianta o cara ficar mais ou menos Enganar. crente, né? Não A pessoa, adianta. tipo assim, a pessoa tá se enganando. A pessoa que deveria Na, se na enganar. verdade, isso tudo que a gente tá falando se aplica muito no meio cristão, que às vezes eles... Porque falando de ímpio, cara, o cara já vai fazer o que ele quer da vida dele pessoa mesmo, ele não pensa tem muito. temor de Deus, ele não se preocupa com a família, sai com uma aqui, outra ali. Então, mas nós estamos falando que exatamente para o nosso público, que é o público cristão. Então, se o cara não tiver uma transformação completa, ele tá... Cara, é garantido o tombo de novo, né? É garantido, vai cair de novo. Ah, não vou cair nunca mais. Cai, cara, Cai. porque se você não transformou por completo, você não vai conseguir suportar. Porque eu costumo dizer o seguinte, imagina se o cara... por exemplo, o cara lutando contra a pornografia. Né? Quando que se dá vencido essa pornografia? Quando ele não precisa de lutar mais. Você concorda? Exatamente. Porque ele venceu. Uhum. Mas se ele tem que lutar todos os dias
Todos os dias. Todos os dias. Não, hoje não, nossa, ai, meu Deus, todo dia. Daqui a pouco, ele vai cansar de lutar, porque cansa, cara. Uma hora ou outra, a hora que o diabo pegar ele, uma fraqueza dele, ele vai... Entende? Então, quando ele tem a transformação por completo, ele sabe, isso aqui não faz bem pra mim, beleza? Então eu não quero. É mudança de mente. É aquilo que nós estávamos pregando outro dia lá, quando Pedro e João orou por aquele coxo na porta do templo. Olhe para nós, mudança de mente. Você precisa de mudar de mente. Por quê? Porque se eu te curar sem você mudar de mente, amanhã você vai sentar no mesmo lugar e vai continuar pedindo esmola. Curado. Uma coisa que mudou muito a minha mente foi quando eu entendi que o meu pecado, os pecados que eu cometia, não era contra o Wanda ou contra mim, era contra Deus. Quando você entende que o seu pecado é contra Deus, que você está magoando o coração de Deus, que tudo que Jesus fez na cruz do Calvário, você está jogando fora pelos seus pecados, você muda, cara. Você muda. Quando você começa a entender que não é pelo Vando, não é pelo Vando que eu mudei. Foi uma consequência a gente estar bem hoje, mas foi por causa de Deus, cara. Foi porque, tipo assim, cara, o que tanto de errado que eu fiz que magoou o coração de Deus? Nossa, qual é a isso aí história que é, de vida isso que é ele forte, tinha cara. pra mim? E dele não tem como esconder, né? Não tem como. Isso é Ele forte. conhece os pensamentos. Imagina. Então, toda vez cara. que... Não adianta, você que passou por isso, de traição, que teve problema com pornografia, uma hora ou outra o inimigo vai jogar seta na sua mente. Vai. Vou falar pra você assim, nunca mais pensou, nunca mais... Cara, vai vir na sua mente, mas é a escolha. Assim, eu fazer isso? Não. Eu não escolho isso mais pra minha vida. Senhor, eu não escolho isso mais, eu escolho o Senhor. E é todo dia você escolher Deus, cara. Não é sobre contra o Vrando, não é sobre fazer algo contra ele, é contra Deus. Eu não vou fazer isso contra Deus mais. É por amor ao Senhor. Ao Senhor. Né? Quando você entende isso, muda. E isso é o temor de Deus, que as pessoas às vezes não entendem, né? O que é temor a Deus? Temer a Deus é você não querer entristecê-lo. Não é querer fazer coisas somente E que não é amor ao medo coração. de ir pro inferno, não é tipo assim, não é aquele sentimento, eu não vou fazer isso porque Deus tá vendo, eu vou pro inferno. É quando você ama Deus, sabe? Isso. Quando você fala assim, cara, o Senhor fez tanto por mim, Ele é tão maravilhoso, eu não quero magoar Ele mais. Quando eu orava assim, eu falava, Senhor, eu não quero te magoar mais, eu quero ser uma boa filha, eu quero que o Senhor sinta orgulho de mim. Eu tava ministrando uma palavra outro dia, lá na igreja, eu não lembro bem o que eu tava falando, mas eu lembro da cena, assim, do momento. Eu tava falando exatamente sobre o temor de Deus, né? E eu falava assim, ter temor a Deus não é ter medo de Deus, mas sim respeitá-lo, né, na sua santidade e glória. E aí eu tava explicando, né, que imagina assim, um filho que tem medo do pai. Ele não faz as coisas erradas de medo de apanhar do pai. Não, vai pra balada, não vou beber, não vou fumar, porque se meu pai descobrir, nossa, ele me arrebenta. Mais ou menos assim, né? Então, quando o pai morrer, essa pessoa possivelmente ela vai fumar e vai beber, e vai fazer tudo de errado, tudo que ela não fez quando o pai era vivo. Por quê? Porque ela não tinha temor ao pai, não respeitava o pai. Ela tinha medo do pai, né? Na ausência do pai, ela vai fazer coisa errada. E com Deus é a mesma coisa. Quando você tem medo de Deus, medo de ir pro inferno, isso se torna cansativo. Uma hora ou outra você vai fazer errado, cara. Até porque que Deus, ele não vai descer aqui com uma cinta na mão e te dar uma cintada para você poder aprender. Não, a própria consequência dos seus erros vão te corrigir, né? Mas o interessante é que eu tava explicando isso, daí uma irmã pegou e falou assim, mas funciona, hein? Tomar uma cintada do pai, então, falou pra mim assim, né? Aí eu falei pra ela, funciona enquanto o pai tá vivo, quando o pai morrer. Ai! Funciona enquanto o pai tá vivo, enquanto o pai não tiver mais lá pra bater. E aí? Né? Aí acabou. Né? E aí comigo foi assim, né? Eu fiz muita coisa errada na minha adolescência, eu entristeci demais o meu pai, fiz muita coisa que trouxe alguns desgostos para a vida deles. E quando eu me tornei um cristão, eu coloquei no meu coração que eu ia honrar meu pai até o último dia. Então, quando eu pude honrar ele até o último dia de vida dele, isso não me permite fazer errado. Tudo que eu não fiz, tudo que eu deixei de fazer por medo, não me permite, porque a minha ideia é honrar o meu pai ainda. Mas o pai já foi e tal. Não, mas a honra, ela deve ser permanente, né? E mesma coisa com Deus. Se você cansa, cara, você ficar querendo, você tá com vontade de fazer, você quer fazer. Você não faz por medo de ir pro inferno? Não, eu não faço porque eu não quero entristecer. Eu não quero decepcionar o meu pai. Isso é temor de Deus. Isso é temor de Deus, né? Muito bom. Quanto tempo nós temos aí, Bibi?
Quantas horas? 54 minutos e... Agora deu 55 agora. 55. Então, nós estamos chegando já no final, né, Bibi? Isso. Estamos nos nossos fins. Gente, deixa um conselho aí pros casais que querem acertar a vida deles. Quando dois corações... Olha, não tem outro caminho. Você precisa se consertar, principalmente com Deus. É Deus, família e igreja. Então, tudo que você faz para Deus, você vai transbordar na sua família. Tudo que você faz na sua família, você vai transbordar na sua igreja. Isso não falha. Não tem como você pular essas etapas. Se você focar muito na igreja, você vai esquecer a sua família. E Deus não vai estar alegre com isso. Olha, Então, bom. se conecta com Deus. Conversa com Ele. Ele te escuta o tempo todo. Até quando você fala as suas abobrinhas sozinho, Ele te escuta. Ele tá junto com você o tempo todo. Você tem que entender que até às vezes, pensa assim, ó. Pensa agora assim no momento mais ruim da sua vida. Você não deseja ninguém passar, você não gosta quase nem de lembrar disso porque é muito ruim. Deus estava lá. Ele passou junto com você a mesma dor que você sentiu, que você não gosta nem de falar, ele sentiu junto com você. Então, ele te escuta todos os tempos, todo o tempo ele está junto com você, ele te escuta. Então, se alinha com ele, busca ele, pede conselhos para ele, ele vai levantar pessoas para te ajudar, ele já está levantando, a gente tem que enxergar as pessoas que estão se levantando dispostas a ajudar outras pessoas. E se o casal tá passando por isso e quer resolver, dá para resolver. A gente tá aqui, testemunha viva, que dá para resolver. Dá pra restaurar. Dá para restaurar. Dá para restaurar e vale a pena. Vale a pena, porque hoje eu vivo um casamento que eu não achava possível viver. Essa companheira que eu tenho hoje, eu jamais imaginaria que eu teria. Tem muita gente que tá trabalhando, fala assim, não queria nem ir pra casa, cara. Muita gente, agora eu chego no serviço e já quero voltar pra casa, eu quero estar junto com a minha família, porque é divertido, é bom, o momento que estar junto com a família é tão bom, que eu não quero estar em outro lugar, eu quero estar junto com a minha família. E isso é bom, e antes eu não tinha isso. Mas eu queria estar em outros lugares, queria sair com a rapaziada, queria fazer qualquer coisa, mas não queria ir embora pra casa. Então, se você tá sentindo isso, tá errado. Tá errado. Então, vai procurar como resolver isso aí, tá errado. Então, dá pra restaurar. Não tem como restaurar sem Deus. E vale a pena. Amém. Vale a pena. Vale a pena, Adriana? Vale. E a verdade liberta. A verdade liberta. E aí é bom, o legal é que essa segunda fase ela é bem mais saborosa do que a primeira Nossa, fase. bem melhor. Bem melhor. É muita maturidade que cara. chegou, A a glória da experiência. segunda casa. Mas é verdade isso. É verdade. A experiência que vocês obtiveram no meio do caminho, né? E Aí a só erra a maturidade. gente só vai errar de novo se a gente quiser. A gente só erra de novo se a gente quiser mesmo. Se for a nossa vontade da carne gritando ali, porque E a não carne tem como grita, mais, tem cara. como. Não tem como mais se errar. Depois você conhece a verdade que verdadeiramente liberta. Então, depois que você conhece Jesus verdadeiramente, quando você realmente... Porque muitos... Eu tive um sonho, isso é verdade, muitos não conhecem Jesus, cara. Muitos vivem, tipo, uma fantasia religiosa ali, não conhecem Jesus verdadeiramente. Então, quando você conhece Jesus verdadeiramente, você se liberta. E não tem nada mais que vai te prender. Não tem nenhum pecado que será capaz de ficar te dominando mais quando você conhece Jesus. Você vai escolher ele todo dia. Você vai escolher ele todo dia. Não vai ter como você errar. E ele é a solução mesmo, né? E tem gente que escuta que quando Jesus coloca o nome da pessoa no livro da vida, é certeza da salvação, né? Mas quando é que Jesus põe nosso nome no livro da vida? A gente não sabe. Será que foi no momento que eu levantei a mão e aceitei Jesus na igreja a primeira vez? Será que foi quando eu me consertei com a minha esposa? Quando é o momento que Jesus põe meu nome no livro da vida? Quando eu estiver garanti pronto. minha salvação. Quando é? Quando eu tô pronto, Então a né? gente tem que viver todos os dias como se fosse o momento que Jesus vai vir daqui 5 minutos. Tem que estar alinhado com ele. Uhum. Tem como. Muito bom. Pessoal, não existe casamento tão destruído que Deus não possa restaurar. Você tem que ter, ponha isso no seu coração. Se você está passando por alguma luta no seu casamento, alguma dificuldade, alguma crise profunda no seu casamento, você que é marido, que está carregando, como o Vando que a Adriana carregou durante tanto tempo, o peso de ter que esconder, né, as coisas do passado, e você não sabe como que vai resolver isso, pode nos procurar, deixa uma mensagem aí nos comentários, manda uma mensagem,
que a gente vai orientar vocês, a gente vai orar com você. E Deus vai dar o direcionamento para resolver isso aí com você, tá bom? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a Bibi também. Bibi, errou hoje quantas vezes? Nossa, hoje eu fui top, você vai ver, esquece. Agora Então, tá bom. a gente termina. Restitui. Misericórdia, Que Senhor. isso? Se não errou nos outros momentos, errou Eu agora. quero, tipo, No final. Caramba, Bibi. o que acontece? Tava indo tão bem, bebê. Então bem. Vamos voltar pra cá, vai. Pessoal, Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe Wanda e Adriano. Obrigado Amém. por ter vindo conosco participar desse episódio do Pode Casa. E é isso. Testemunho daquilo que Deus tem feito na vida de vocês, que eu tenho certeza que muitos casais virão procurar vocês para poderem ter aconselhamento para se restaurarem da mesma forma que Deus fez na vida de vocês, Deus fazendo na vida deles também. Tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito através desse podcast, Pai. Pelas vidas alcançadas, pelas pessoas que participaram conosco, pela vida do Adriana, do Vando, Senhor, pela Bibi. Deus, obrigado, Pai, por nós estarmos aqui, buscando a Sua presença e falando do Seu amor, Pai. Esteja as Suas mãos sobre todos os casais, Senhor, que estão precisando, Deus, de uma restauração na sua vida, Pai. E restaura, assim como o Senhor restaurou a minha vida, a vida do Vando e da Adriana também. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos, para a glória do seu nome, amém e amém. Muito bem, meus queridos, que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal nosso, de ativar as notificações, compartilhar esse link com um amigo para ele poder assistir e ser abençoado também. E sexta-feira que vem nós estaremos de volta, viu? Que Deus abençoe. Fui!